Você sabia que um simples What big eyes you have pode te ensinar muito mais do que parece? Então vem comigo que hoje você vai aprender inglês de uma forma muito envolvente com a segunda parte da história de Little Red Riding Hood. Então bora lá! Então vamos lá, vamos começar aqui a segunda parte, né, da história curta de Little Red Riding Hood. Vocês já provavelmente assistiram a primeira aula, então vamos dar continuidade na segunda. Bora lá! When Little Red Riding Hood arrived, she noticed something strange. Grandmother, what big eyes you have! All the better to see you with, my dear, said the wolf. Grandmother, what big ears you have! All the better to hear with, my dear. Grandmother, what big teeth you have! All the better to eat you with, said the wolf, and he jumped out of the bed to eat her. Just then, a woodcutter was passing by. He heard the screams, rushed in, and saved Little Red Riding Hood and her grandmother by killing the wolf. Então, eu li toda essa segunda parte para vocês. Vamos começar explicando cada palavra, enfim, cada estrutura que vocês possam não saber, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira frase, when Little Red Riding Hood arrived, she noticed something strange. When, vocês já viram, tá? Então significa quando. Little Red Riding Hood, Chapeuzinho Vermelho, arrived, né? Chegou, tá? Arrived é o passado de arrive, tá? E vocês provavelmente estão percebendo que a maioria dos verbos, tá? No passado são basicamente formados adicionando um ed no final, tá? Isso sim é uma regrinha, mas existem exceções para essa regra, tá? Então não se apeguem às regras. Então vamos lá. Eu tenho alguns exemplos que eu separei aqui para vocês. The train arrived at the station right on time. O trem chegou, tá? Então, arrive, que nem eu disse, é chegar a algum lugar, a algum destino. Chegou at the station, na estação, right on time, bem na hora, tá? Então, a Chapeuzinho Vermelho chegou lá na casa da vovó com as frutas, enfim. E ela, she noticed, com som de T no final, percebeu something strange, noticed, tá? Ela percebeu algo estranho. Noticed é o passado de notice, e nada mais é do que perceber, ver algo, tá? No exemplo nós temos ele, noticed, no passado, percebeu a small mistake, um pequeno erro in the report, no relatório, tá? Então, a Chapeuzinho Vermelho, ela chegou na casa da vovó e percebeu algo estranho. Então, a Chapeuzinho Vermelho, ela achou aquilo tudo muito estranho e ela disse: Grandmother, what big eyes you have! Vovó, ou avó, que nós já vimos na primeira aula. What big eyes you have? O que significa isso? What seria que, big é grande, eyes, olhos, you have, você tem. Então ela basicamente diz: avó ou vovó, que grandes olhos você tem. Como nós falaríamos isso? Que olhos grandes você tem, tá? E eu quero que vocês se atentem, tá? O plural aqui de eye. Eye é olho. Eyes, olhos. Vocês vão perceber que existe uma regra, né, em que a maioria do plural, né, do plural de substantivos são formados adicionando um S, tá? Porém, eu não quero que vocês se apeguem a essa regra. Por quê? Porque nem todo plural é formado simplesmente adicionando um S no final da palavra, tá? Existem exceções. Então, mas aqui no caso, né, eye, olho, eyes, olhos. All the better to see you with, my dear, said the wolf. All the better, né? All the better, quero que vocês entendam como uma coisa só, significa
muito melhor ou melhor ainda. Então o lobo ele disse o quê? Ele disse muito melhor to see you with, para ver você com. Então seria o quê? É para te ver melhor. My dear, minha querida, my dear, said the wolf. Tá, eu tenho um exemplo, disse o lobo, né? Eu tenho um exemplo aqui, então, she arrived early. Ela chegou, passado, né? Cedo. All the better to find a good seat. All the better. Muito melhor ou melhor ainda to find, para encontrar a good seat. Um bom assento, tá? Então, said the wolf. Lembra que eu disse que a maioria dos plurais, a maioria dos verbos no passado são formados adicionando um ed? Vocês podem ver que aqui, né, é diferente. Então, que nem eu disse, existem exceções. Say, que é dizer algo, né, falar algo. O passado é said, com som de D no final. Disse o lobo, wolf. Grandmother, what big ears you have? Então a Chapeuzinho Vermelho ela continua estranhando e ela fala: Vovó, what big ears you have? Que grandes orelhas você tem, né? Então novamente o plural é formado com o S aqui, tá? Que grandes orelhas você tem? Que orelhas grandes você tem? E o lobo responde: All the better to hear with, my dear. Muito melhor ou melhor ainda, to hear with, para ouvir, escutar você com. É pra te ouvir melhor, my dear, minha querida. Tá? E aí ela continua, ela fala, Grandmother, what big teeth you have? Vovó, que grandes dentes you have você tem. E seria, que dentes grandes você tem. Aqui, né, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Como eu disse, né, o plural da maioria dos verbos é formado adicionando S, porém não se apeguem a essa regra, porque o plural de dente, que é tooth, é como? É teeth, né, com esse som do TH. É um som, nesse caso, sem voz, né, é um som teeth. Então, teeth, tá? Então, o plural de dente é teeth. Continuando. All the better to eat you with, said the wolf, and he jumped out of the bed. Então ele disse, é para te comer melhor, né? Então, é para te comer. Eat you with. É para comer você melhor. É para comer você melhor. Said the wolf, disse o lobo. And he jumped, e ele jumped out of the bed. Pulou, eu quero que vocês entendam isso como uma coisa só. Jumped out of. To jump out of something, jump out of algo, significa pular para fora. Então ele pulou, jumped out of the bed. Vocês vão escutar muito isso. To jump out of the bed. Pular para fora da cama, né? Então, naquela pressa, né? Então ele pulou para fora the bed, da cama, para comer ela. Para comer quem? Para comer o Chapeuzinho Vermelho. Então, continuando. Just then, a woodcutter was passing by. O que significa isso? Just then. Eu quero que vocês entendam isso como uma coisa só. Que significa naquele momento, nesse momento, né? Então, bem naquele momento, just then, bem naquele momento, a woodcutter was passing by. Um cortador de madeira, né? Que seria o que? Um lenhador. Cutter seria cortador. Wood é madeira. Então seria o que? Um cortador de madeira, um lenhador. Então, um lenhador estava o que? Passando por ali. Was passing by. Estava passando por ali. Então, eu vou dar uns exemplos aqui que eu peguei, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. She was about to leave. Ela estava prestes, né? Ela estava prestes, quase, né? A sair. Ela estava prestes a sair. And, e just then.
E bem naquele momento, it started raining. Começou a chover. It started raining. Começou a chover, tá? Então, como eu disse, bem naquele momento, um lenhador estava passando por ali. To pass by. Eu quero que vocês entendam novamente como uma coisa só. O que significa pass by? Significa passar perto de algum lugar ou por alguém. Então, no exemplo, eu vi ele passando pela janela quando eu was reading, quando eu estava lendo. I saw him pass by the window while I was reading, tá? Então, continuando, he heard the screams, tá? Ele, o lenhador, heard, é o passado de hear, né? Então, de hear, como vocês viram aqui em cima, é heard. Então, he heard the screams, os gritos. Scream. Scream é grito. Screams, com S no final, é gritos. Então, ele ouviu os gritos, rushed in, correu para dentro, and saved Little Red Riding Hood and her grandmother by killing the wolf. Tá, eu vou pegar aqui um exemplo. O que significa, tá? Rush in. Entenda como uma coisa só. Seria tipo correr para dentro de algum lugar, né? Entrar apressadamente. Então, o lenhador ele ouviu os gritos da Chapeuzinho Vermelho, rushed in, correu para dentro, entrou apressadamente, and saved e salvou, saved, com de D no final, é o passado de save. Então, and saved Little Red Riding Hood, Chapeuzinho Vermelho, and e her grandmother, a avó dela, como vocês já viram, né, na outra aula, e a avó dela, by killing the wolf, matando o lobo. Esse by here, esse by, ele dá o sentido de por meio de. Então a maneira pelo qual eles salvaram a Chapeuzinho Vermelho e a avó dela foi o quê? Matando o lobo. Então, killing através de matando o lobo, tá? The wolf. Então é isso. Chegamos ao final. Eu vou estar lendo mais uma vez e assim nós iremos finalizar essa aula aqui. When Little Red Riding Hood arrived, she noticed something strange. Então, quando a Chapeuzinho Vermelha chegou lá na casa da avó dela, ela percebeu algo estranho. Grandmother, what big eyes you have. Vovó, que olhos grandes você tem. All the better to see you with, my dear, said the wolf. Então, o lobo ele disse, é pra te ver melhor, minha querida. Ela percebendo algo estranho, ainda, né, ela falou, vovó, what big ears you have. Grandmother, what big ears you have. Vovó, que orelhas grandes você tem. All the better to hear with, my dear. É pra te ouvir melhor, minha querida. Grandmother, what big teeth you have. Vovó, que dentes grandes você tem. Que não era a avó dela, era o lobo, né? E o lobo falou, all the better to eat you with. Muito melhor ou é melhor pra te comer. É pra te comer melhor. The wolf, disse o lobo. And he jumped out of the bed to eat her. E ele pulou da cama pra comer a Chapeuzinho Vermelho. Ela. Just then, naquele momento, a woodcutter was passing by. Um lenhador estava passando por ali, né, perto da casa. He heard the screams, ele escutou os gritos, rushed in, correu para dentro da casa, and saved Little Red Riding Hood, e salvou a Chapeuzinho Vermelho, and her grandmother by killing the wolf, e sua avó matando o lobo. Então, chegamos ao final, espero que vocês tenham entendido tudo, tá? E é isso. Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês consigam entender tudo que eu expliquei e realmente utilizarem aquele passo a passo que eu já expliquei na primeira aula. Ele vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Pausem, né? Façam o passo a passo durante a semana para realmente aprenderem o idioma, né? Não adianta só vir aqui estudar a aula e pronto, não praticar. Beleza? Então, se você gostou, deixa o like, né? Comenta o que você achou aqui nos comentários. Faça download dos materiais de apoio que vão estar aqui na descrição e compartilhe com um amigo que está querendo aprender inglês. Espero que eu tenha ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.